Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da AD Tubarão, a mais um bate-papo, uma conversa edificante e inspiradora para a sua vida. Hoje o nosso bate-papo vai estar muito interessante, eu já vou apresentar os nossos convidados, mas antes eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal. Se você gosta dos conteúdos vinculados aqui pelas nossas redes sociais da AD Tubarão, abençoe o nosso ministério. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. Aqui do lado tem um sininho para você receber as notificações sempre que tem um vídeo novo. E olha que sempre tem coisa boa no nosso canal, ok? Também compartilhe esse vídeo, envie essa mensagem aí para todos os seus amigos, seus parentes aí. E abençoe também outras pessoas com os conteúdos que nós veiculamos aqui. E sem mais enrolação, eu quero apresentar os nossos convidados de hoje, porque hoje o nosso programa está super especial. Aqui ao meu lado, tenho a honra de receber nosso pastor-presidente, pastor Joelso da Silva. Seja muito bem-vindo, pastor Joelso. Obrigado, pastor Marcos. Obrigado a todos que estão conectados conosco. Prazer participar desse momento tão especial aqui na AD Tubarão. Muito bem. E aqui também ao meu lado, nós temos a honra de receber hoje pastor Elianai Cabral, que está de visita a Tubarão e tirou esse tempinho para conversar conosco. Seja bem-vindo, pastor Elianai. Obrigado, é um prazer cumprimentar a todos os amados irmãos que acompanham esse programa. Pastor Elianai, talvez você não conheça, mas eu tenho dúvidas se que você não tenha ouvido pelo menos falar do pastor Elianai. Ele é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, é também comentarista das lições de escola bíblica da CPAD e também membro do conselho administrativo da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. E é claro, também autor de muitos livros, né, do comentário bíblico de Efésios, do livro Mordomia Cristã, A Defesa do Apostolado de Paulo, Estudo na Segunda Carta aos Coríntios, Comentário Bíblico de Romanos, ainda A Síndrome do Canto do Galo, o livro Josué, um líder que faz a diferença, tem também Parábolas de Jesus e O Pregador Eficaz, todos títulos publicados pela nossa CPAD. E, é claro, um grande número de artigos e também palestras, né, escritas em muitos blogs e muitos sites na internet, no Mensageiro da Paz e muitos outros veículos. Esse, é claro, é um breve currículo, mas que não resume a sua trajetória ministerial, né, pastor? Conta para nós, o que o senhor tem feito nos últimos anos? É quase difícil de dizer em poucas palavras, mas vou me esforçar para tanto. A minha voz rouca já é uma prova do desgaste ao longo dos anos do meu ministério, especialmente no Ministério da Palavra. E eu diria o seguinte: o meu ministério teve pelo menos 3 ou 4 fases distintas. Eu comecei aqui no estado de Santa Catarina. Fui ordenado e evangelista pela Convenção do Estado de Santa Catarina, dia 6 de janeiro de 1966. Eu tinha 20 anos de idade e era solteiro. Um diferencial, né, para a época. A convenção, então, me mandou para a cidade de Rio do Sul, onde eu iniciei o meu trabalho como evangelista, visitando todas aqueles lugares rurais, especialmente, que para mim marcaram a minha história de vida. Foi uma experiência fantástica. Mas dali, eu, naquele ano, ainda final de ano, eu recebi convite do pastor Bernardo Johnson Jr., que era o grande evangelista mundial naquela época, mas bem brasileiro, porque ele teve uma formação mineira, ainda que americano, para compor uma equipe de evangelistas para evangelizar o Brasil através de grandes cruzadas evangelísticas. Eu trabalhei 10 anos com o pastor Bernardo Johnson. Foi o grande pulo que eu dei. Não vou dizer o pulo do gato, mas quase isto. Ministerialmente, porque Deus me deu a oportunidade de conhecer o Brasil, ser conhecido e, na verdade, formar a minha história ministerial a partir de então. A primeira fase da minha vida foi um tanto assim.
evangelística. Fiz cruzadas evangelísticas no Brasil, apoiado pelo pastor Bernardo Johnson, naquela época também. Mas era uma fase que eu juntava também a necessidade de dar estudos bíblicos nas igrejas e pregar no Brasil inteiro. Como eu era jovem, naturalmente os congressos jovens do Brasil inteiro me convidavam para pregar, inclusive Santa Catarina. Muito bem. Eu, então, preguei muito tempo como avivalista, enfim, e comecei a dar estudos bíblicos. Então, eu tive uma fase, a primeira fase minha foi dessa forma, evangelística. A segunda fase foi pastoral, porque então passei a ser convidado para cuidar de igrejas. E nessa fase, Deus me deu a oportunidade de escrever os meus primeiros livros. E quando eu os escrevi livros didáticos visando a preparação de obreiros em escolas bíblicas que Deus me deu a oportunidade de formar. Fiz a primeira escola teológica organizando na cidade de Santos e para toda a Baixada Santista. Hoje é uma faculdade grande lá. Depois fui para Niterói e organizei a segunda faculdade lá, a segunda escola teológica. Do Rio de Janeiro, Deus me levou para Fortaleza, Ceará. Fiz a terceira escola teológica. E lá eu era o vice-presidente da convenção e do pastor Luiz Costa, de saudosa memória, que era irmão do pastor José Wellington Bezerra da Costa. De lá eu fui para Brasília. Em Brasília, então, foi o tempo que eu fiquei 30 anos naquela cidade. Tive a oportunidade ali de desenvolver não apenas a minha vida pastoral, mas também na área do ensino e de escola bíblica dominical. E Deus me deu esse privilégio até ao atual momento. Quando entreguei o pastorado da igreja em Brasília, entreguei no momento de áureo da igreja, de bênçãos. A igreja teve dificuldade de aceitar, mas a igreja sempre entendeu, porque eu ensinava dessa forma, que um homem de Deus é aquele que está pronto a obedecer e se dispor a obedecer à vontade soberana de Deus. Então nada me prendia, nem igreja, nem coisíssima alguma. E foi assim que ainda em Brasília eu me dediquei tão somente a atender o Brasil. As escolas bíblicas do Brasil, nas igrejas, nas convenções, e venho fazendo isso ao longo dos anos. Agora, por último, Deus me honrou com a função de consultor teológico e doutrinário da Convenção Geral do Brasil, onde eu presto serviços de revisão teológica e doutrinária para a CPAD. Só uma pequena correção, eu não sou membro do Conselho da Casa Publicadora agora. Eu fui por muitos anos. Já foi. Atualmente, o meu papel agora é exatamente esse, a consultoria teológica, onde toda a literatura com teor teológico da CPAD passam pelo meu crivo, só depois disso é que ela pode ser editada ou não. E é o que eu estou fazendo hoje. Esse é o aspecto geral, eu diria, nas 3, 4 partes da minha história de vida, né? Só que são de 6 de janeiro até hoje, são 55 anos e 10 meses, vamos dizer assim. Porque em janeiro vou fazer 56 anos de ministério. É uma história de vida que não tem a presunção de ser mais que ninguém, nem mais sabichão, nem mais inteligente, mas mais experiente. E nessas experiências a gente aprende errando e acertando. E quando a gente tem humildade para reconhecer isso, é que Deus abençoa a gente. Claro, nunca tive erros de
ordem moral que afetasse o meu caráter. Não. Erros das conveniências, das circunstâncias em que a gente pensa uma coisa e de repente é outra. E Deus hoje me dá a oportunidade de ajudar as igrejas do Brasil e muitos líderes, pastores que se aconselham comigo, exatamente baseado nessa experiência do aprendizado que eu tive nesses 50 e tantos anos. Olha só, gente, nessas palavras já deu para ter uma ideia da dimensão do ministério desse servo de Deus que está aqui com a gente, né? O pastor Elenay, ele, como ele falou desde o início, né, pastor Joel, focado no ensino da palavra, e não tenha dúvidas que o pastor Elenay hoje é um dos grandes nomes da teologia assembleiana brasileira, pela sua produção literária, pela sua produção junto à Casa Publicadora. Agora, pastor, o senhor tem ideia de quantas lições de escola bíblica o senhor foi o comentarista? O senhor tem anotado isso? Eu perdi a conta, mas são aproximadamente 30 revistas de escola dominical. 30 e pouco, por aí assim, porque eu sou o mais antigo comentador de revista de escola dominical hoje no Brasil. Qual foi a sua primeira? O senhor lembra o ano? Foi em 85. Em 85. Olha, quem sabe você que é aluno de escola bíblica, amante da escola bíblica dominical, quem sabe não tem aí essa lição, essa primeira lição. Se você tiver, por favor, marca a gente nos comentários aí, manda uma foto pra gente que nós queremos enviar ao pastor Elenay, tá? Se você tiver essa lição aí. Mas sem dúvida nenhuma isso mostra a importância da escola bíblica dentro do nosso contexto como igreja, né, pastor? Foi uma paixão desde a infância, porque eu fui criado numa boa escola dominical. Meu pai, pastor Osmar Cabral, de saudosa memória, foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina. A família dele foi uma das primeiras famílias convertidas aqui no estado de Santa Catarina em 1931. Meu pai ainda teve o privilégio de ser batizado por André Bernardino da Silva, que foi o homem que Gunnar Wingren mandou para Itajaí. E no final do ano, não me lembro exatamente qual a data, ou no começo do ano de 32, meu pai, Gunnar Wingren, veio a Santa Catarina. E meu pai foi batizado pelos dois nas águas do rio Itajaí. Pois é, tem um detalhezinho que a gente queria contar agora para vocês, talvez muitos não sabem. O pastor Elenay Cabral, ele tem um vínculo muito especial com Tubarão, né, pastor Gelson? Então, pastor Elenay, ele é a pessoa que é a nível nacional, internacional, né? Um grande homem de respeito. Nós temos a alegria de saber que o pastor Elenay passou aqui na sua adolescência, sendo, na época, aqui, batizado nas águas aqui em Tubarão. Isso é uma marca que nos deixa todos os assembleianos aqui de Tubarão muito honrados, de saber que Deus fez de um adolescente que passou por aqui, morou na casa pastoral aqui nos fundos da igreja antiga. Exatamente. E tornou um grande homem com uma nobre história e com uma honra que poucos tiveram no nosso Brasil. E eu também gostaria de que ele contasse alguma coisa daquilo que ele viveu aqui em Tubarão, pois né? É. Só explicando para quem está nos assistindo. Pastor Elenay é filho do pastor Osmar Cabral, que foi pastor-presidente dessa igreja em Tubarão nos anos de 59 e 1960. Que idade o senhor tinha na época, pastor Elenay? Acho que 13 anos de idade. Um adolescente? De 12, 13 para 14 anos, um adolescente. Aqui eu fui batizado no dia 4 de outubro de 1959, no antigo batistério do antigo templo aí. Que fica hoje aqui ao lado do templo atual. Exatamente. Já naquele tempo, mesmo sendo um adolescente, minha paixão por Bíblia e por pregar era tão forte que meu pai, ele consentia que eu fizesse viagem nas congregações. E teve congregações próximas aqui de Tubarão que eu ia de bicicleta de noite, só para ter a oportunidade de pregar, porque eu ia para pregar. Isso com 14, exatamente. 13 anos? Eu ia a Criciúma, por exemplo, cujo pastor era o pastor José Borba, naquela época.
um dos grandes pioneiros também da Assembleia de Deus aqui no estado de Santa Catarina. E o pastor Zé Bob, ele gostava de me ouvir, ele me dava apoio. E eu ia para lá, porque ele me dava para pregar até domingo à noite. Eu tinha mudado. O que é que eu pregava exatamente, eu não me lembro. Mas eu pregava. Com 14 anos. Já organizava meus primeiros esboços, porque eu via como é que meu pai fazia. Eu tinha uma chamada de Deus. E é interessante dizer o seguinte. Quando eu cheguei aos 13, 14 anos, eu cheguei em uma fase muito importante da minha vida pessoal e emocional. Por quê? Porque a chamada de Deus eu tinha desde o ventre da minha mãe. Por quê eu digo isso? Porque esse é o testemunho dos meus pais. Quando os meus pais se casaram, eles propuseram no coração: queremos que o Senhor nos dê um filho. E este filho nós vamos dedicar à obra de Deus. Ele será um futuro pastor. E desde novinho vim com essa bênção da oração dos meus pais. Então, era pequenininho, aprendi a ler e a escrever com meu pai nos fundos da casa pastoral, a primeira vez em São Francisco do Sul. Uau. Quando eu fui fazer o primeiro ano primário em Chapecó, que meu pai foi mandado para Chapecó para ser o primeiro pastor lá, organizar o trabalho que foi aberto por Marchione, Inocêncio Marchione, o grande evangelista que Deus levantou aqui no estado de Santa Catarina. Lá as pessoas ficavam admiradas porque eu já sabia escrever. Muito bem. A minha vida toda foi assim. Lá eu recebi o batismo com o Espírito Santo, com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade aprendi a tocar bandolim, aprendendo as primeiras notas musicais, ensinado pela minha mãe. Muito bem. Quando eu vim para aqui Tubarão, juntamente com meus pais, eu era um jovem como qualquer outro jovem. As aspirações, as brincadeiras, os sonhos, as ambições, todas estavam aqui nessa. Mas foi quando eu falo de crise, não vou dizer, não era uma crise existencial, mas crise ministerial de chamada, porque de repente eu disse: para que ser pastor? Eu via meu pai sofrer algumas coisas, e eu disse: eu não quero ser pastor. Mas nunca me esqueço de algo que marcou a história da minha vida na casa pastoral. Eu vi meu pai chorando na cama por causa de um determinado problema que ele tinha que solucionar, e a minha mãe ajudando e o consolando. Eu vi aquilo, fiquei revoltado e pensei em voz alta: eu nunca vou querer ser um pastor. Voltei assim, pelo corredorzinho da casa pastoral para ir para a cozinha. A minha mãe imediatamente deixou meu pai, ouviu: Nai, vem cá. Pois não, mãe. Olhe para dentro dos meus olhos. Minha mãe com lágrimas nos olhos. Quando tu estavas na minha barriga, no meu ventre, eu e seu pai oramos por ti, para tu seres aquilo que Deus quer que tu sejas. Nunca mais diga isto. E foi assim que marcou a mim o impacto. Eu ainda tentei fugir da ideia. De ser pastor. Mas eu digo, o primeiro impacto foi aqui. Com 15 para 16 anos, eu era um atuante na igreja. Aqui em Tubarão, eu cantava no coro da igreja, que era considerado um dos melhores corais do estado, no estado de Santa Catarina, dirigido pelo irmão Manuelzinho. Sim. É o apelido que eu sabia dele, que era um alfaiate, mas ele era um grande maestro. Ali eu fiz parte de um quarteto masculino com ele. Ali eu aprendi com ele, aprendi a tocar clarinete. Foi tudo aqui. Aliás, a igreja de Tubarão era o polo, né? Foi daqui que o evangelho se irradiou para o sul do estado. Foi. Que lembranças o senhor tem da igreja nessa época? Como é que era a igreja? Ora, eu vi algumas coisas
extraordinárias acontecerem aqui, de que Deus fez aqui, pelo menos no tempo do meu pai. Me lembro de um grande avivamento espiritual que aconteceu aqui num dia de escola bíblica dominical. De novo aí, a escola bíblica dominical. Minha mãe era professora da classe de crianças pequenas, de 3, 4, 5 anos de idade. E eu me lembro que no Templo Velho tinha um corredorzinho. Tinha um corredor. O muro era mais afastado. Entre o templo e atrás tinha um salãozinho, uma coisa assim, onde ela reunia. Eu não sei o que aconteceu lá, que Jesus começou a batizar com o Espírito Santo aquelas crianças pequenas. E nós estávamos na escola dominical normal e tal, e havia chegado a hora delas virem, as classes se reunirem no templo. De repente entraram aquelas crianças chorando, falando em línguas. Me desculpem, mas eu me emociono e me arrepio até o dia de hoje. E aquelas crianças entraram pela porta da frente falando em línguas estranhas. Aí o fogo pegou, incendiou a igreja. Não preciso dizer que não aconteceu mais nada da escola dominical a partir de então. O avivamento foi pegando e nós fomos sair da igreja, eram as 3, 4 horas da tarde, porque Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Muita gente. E meu pai, com todo aquele cuidado para evitar qualquer coisa, exagero, mas a alegria do Espírito é uma coisa tremenda, né? E foi isso que aconteceu aqui. É um dos pontos que me lembro muito bem. Eu sou um amante da escola dominical porque foi assim. Os meus fundamentos teológicos eu aprendi na escola dominical. Eu me lembro ainda da professorinha que eu tive quando eu era menos idade, na cidade de Rio do Sul. E a minha professorinha, ela... nunca me esqueci dela. Anos depois, eu voltei para saber onde estava a minha professorinha. E eu fui na casa dela porque ela já não estava conseguindo mais andar. Mas de vez em quando eles traziam ela e o lugar que ela queria estar era na igreja e na escola bíblica dominical. Eu a abracei, beijei aquela velhinha e disse: olha, a senhora não sabe o quanto a senhora contribuiu para que hoje eu me tornasse um pregador. Foi na escola dominical. É por isso que eu sou um amante da escola dominical. Me parece que isso era uma paixão mesmo, até mesmo do seu pai, né? Talvez o senhor não saiba desse detalhe, mas na ata de posse dele aqui em Tubarão, ele propôs que já se lançasse um projeto para a construção de um novo templo e o antigo templo fosse transformado numa escola para os filhos dos crentes. Ou seja, havia toda uma preocupação com a educação, não apenas teológica, mas ao ensino mesmo das crianças. Meu pai tinha uma coisa boa, com todo o respeito aos antigos pastores, aos velhos pastores que foram grandes homens de Deus, mas meu pai teve uma formação espiritual e bíblica diferenciada. Por quê? Porque aqui em Santa Catarina, quando Orlando Boyer veio do Ceará, que passou aqui por Tubarão também, e passou por Maceió, depois não sei mais onde, acho que tem um no Rio de Janeiro, e ele veio para cá e foi para a cidade de Orleans. Exatamente. Em Orleans, o moço de Orlando Boyer foi meu pai, novinho. Meu pai estudou com Orlando Boyer. Meu pai levantava-se às 5 horas da manhã junto com ele para orar. Depois, às 7 horas, tinha o café da manhã, e depois do café da manhã, a manhã todinha era ele escrevendo e meu pai datilografando e ele ensinando ao meu pai. Então, a base teológica, quem conheceu meu pai sabe que meu pai era um homem que tinha um conhecimento bíblico fora de série. Pastor Lenay Cabral, inclusive, o seu pai, ele tinha um estudo, né, que ele dava em quadros, assim, eu sei porque as pessoas lá de Criciúma comentavam muito sobre esse estudo. Ele escreveu, ele preparou pelo menos
3 quadros grandes. Ele era muito criativo, envolvendo principalmente tipologia, que era a especialidade dele. Tipologia bíblica. E ele deu muitos estudos bíblicos nesta área, né? Ele pegou uma vez aquele livrinho do coração, chamado Livrinho do Coração, pegou aquelas figuras, ampliou o comentário, e isso fez um sucesso aqui no Brasil inteiro, mas principalmente no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele era um especialista. Então, o que eu quero dizer acerca dele é que ele sempre teve uma cabeça muito aberta. No tempo em que era pecado se usar, por exemplo, figuras em flanelógrafo, o meu pai foi capaz de romper com isso, e a minha mãe ensinou naqueles flanelógrafos aquelas histórias da vida de Cristo que os batistas preparavam, a antiga Juerp preparava. Meu pai passou por cima disso e fez. Posteriormente, todo mundo teve que reconhecer a importância desses trabalhos, né? Então, ele tinha uma cabeça mais aberta, que a formação dele foi Orlando Boyer. Depois, como ele era um pregador, Orlando Boyer não era pregador. Orlando Boyer era um ensinador, era mais um escritor fora de série, e nós devemos uma boa base da nossa teologia a Orlando Boyer. A construção da nossa teologia pentecostal. Ele contribuiu tremendamente com isso. Foi ele e Lourenço Olson. Quando lançou o livro, ele, na verdade, ele traduziu o livro de Mayon Pierman, que era um grande teólogo da Assembleia de Deus americana, naquele livro chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Aquele livro de teologia sistemática foi a minha base inicial em Pindamonhangaba. Claro, posteriormente, hoje, se você for na minha biblioteca, você vai encontrar dezenas de livros de teologia de todos os tamanhos e jeitos e tipos. Só por curiosidade, qual é o tamanho da sua biblioteca? Deve ser bem grande, né? Hoje eu estou próximo, pastor, porque eu acho que eu ultrapassei e depois eu deixei algumas coisas em Brasília. Dos 15 mil livros. Gente, você ouviu bem esse número? Para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. 15 mil livros. Pastor, e livros para estudo e pesquisa. Em todas as áreas possíveis. Tanto nas áreas seculares, de ciências e outras coisas mais, porque um pastor que se preze, ele tem que ter conhecimentos gerais. Se ele vai pregar, ele tem que conhecer um pouquinho das coisas no mundo secular, aquilo que a cultura secular nos apresenta. Agora, é natural de que a grande maioria, 90%, vou dizer, de livros bíblicos, de bíblias, de estudos e de bíblias antigas, dos originais, porque ao longo dos anos eu tive que me aplicar a estudar para poder fazer o trabalho que eu faço, né? Em linguística bíblica, que eu tive o privilégio de fazer, linguística bíblica para conhecer hebraico, grego, um pouquinho do aramaico, para poder pesquisar e poder fazer o trabalho, né? E fora disso aí, toda a teologia. O que eu percebi? Que da teologia pentecostal, de fato, aqui no Brasil, nós temos muito pouca desse campo. Ainda hoje, né, pastor? Ainda hoje. Então, eu me lembro, isso porque a igreja também tem 100 anos, 110 anos. Eu tive o privilégio de fazer parte de um simpósio na cidade de Campinas, onde vários preletores nossos apresentaram as várias temáticas diferentes da história do pentecostalismo no Brasil. E eu, então, tive o privilégio, e eu falei com eles, eu gostaria de falar sobre
a construção da teologia pentecostal. Só que eu não apresentei a construção da teologia pentecostal assim, me prendendo muito à linguagem acadêmica exagerada, porque tem uns livros de teologia por aí que os escritores eles são enjoados, são chatos. Eles têm tanta bibliografia que a gente não sabe o que é que ele pensa propriamente dito. Eu sou defensor da ideia de que se eu escrevo um livro de teologia, eu posso citar fontes, eu posso citar várias obras, autores respeitáveis, mas o meu leitor, ele quer saber o que eu penso. E a minha ideia é que tem que prevalecer como ideia do autor. É a primeira coisa que quando eu vejo um livro muito cheio de muita coisa, só para quem quer pesquisar academicamente, né? Mas eu com isso, eu aprendi nesses anos todos a juntar meus livros. Como eu tive que mudar de Brasília, onde eu tinha uma casa, a maior sala da minha casa era do meu escritório. Eu tinha vários estantes. E aí, a única coisa que eu tirei de Brasília para Curitiba, porque fiquei viúvo, deixei a minha casa lá, foi a minha biblioteca. Essa eu não deixo ninguém tocar nem mexer. Os pergaminhos. Se o cara quer mexer com os meus brios, desfazer da minha biblioteca. Geralmente esse é um ponto de conflito com a esposa, né? Porque a esposa vê todos aqueles livros. Tanto e tal. Mas eu, para não ter esse problema, eu montei um pequeno escritóriozinho em casa, que eu tenho alguns livros e tal, para estudar às vezes durante a noite, e eu aluguei uma sala tríplice. E não resolveu. Não resolveu ainda. Na sala tríplice eu tive que pôr livros em fila dupla, assim, um até do outro. Só que eu baixei um software de biblioteca para poder organizar, porque quando eu quero pesquisar sobre determinado assunto, se eu me lembrar do tema, ótimo. Se eu não me lembrar, uma palavra-chave me ajuda. Então, pela palavra-chave, pelo nome do autor, pelo nome da editora, eu vou no computador, né? Eu tenho um menino que só cuida disso, sou obrigado a ter, senão eu não aguento. Para poder, eu dizer, olha, quero, sobre esse assunto, ver a listagem lá. E na listagem dos livros que eu quero sobre o assunto, eu estudar. Olha só, você que está acompanhando esse papo interessantíssimo hoje aqui com nosso pastor Helenay Cabral, nosso convidado, também nosso pastor presidente, pastor Joelson, já percebeu que hoje nós temos aqui conosco não apenas um homem que contribuiu imensamente para a teologia pentecostal assembleana, mas também alguém que faz parte da nossa história. Aleluia. Não apenas de Tubarão, mas Santa Catarina, da Assembleia de Santa Catarina do Brasil. Ele, seu pai. Pastor, eu queria voltar ainda um pouquinho na história, naquela época, né? O senhor já deixou claro aqui que o ensino bíblico e a educação, a preocupação com a educação era uma das marcas daquela igreja naquela época, aquela igreja que se expandiu, cresceu e irradiou o evangelho para todo o sul de Santa Catarina. O que mais tinha aquela igreja que fazia ser uma igreja tão viva, tão... Havia uma simplicidade muito grande. E a doutrina da santificação, que foi, na verdade, uma adoção do pensamento wesleyano, nós somos muito mais wesleyano do que arminianos. Para começar. Esses dois grandes nomes são nomes históricos importantes. Mas o Wesley foi um homem que ele desenvolveu a permanência do crente na doutrina e na vida cristã mediante a doutrina da santificação. Naturalmente, ao longo do tempo, essa doutrina ela acabou se dissolvendo em algumas ideias particulares de muita gente que começou a entender a santificação por um prisma apenas físico, humano e não espiritual. Então, aquela igreja se preocupava muito com essa questão. Mundanismo era uma palavra assustadora. Era uma palavra assustadora, porque eles atribuíam a mundanismo tudo aquilo que pudesse afetar a minha vida espiritual. É por isso que a igreja
quando ela começou, ela não atingia as classes mais altas. Quando apareceu o seu doutor, o médico, o engenheiro na igreja, meu Deus, olha, o doutor veio para cá e tal. A simplicidade era muito grande. E então, naquele tempo, também não se admitia estudar numa faculdade. Ir para uma escola teológica era quase um erro. E eu posso dizer isso hoje como testemunho. Eu fui contra a vontade de muitos pastores do estado de Santa Catarina para a escola teológica. Mas quem me levou para a escola teológica foi um grande missionário aqui de Santa Catarina, que foi J.P. Colenda. Foi ele quem me levou para a escola. Foi ele que disse, você tem um potencial, você precisa se preparar para ser um pregador e ser um futuro obreiro aqui em Santa Catarina. E disse, mas como é que eu vou? Eu não tenho como ir para lá, eu não tenho como me sustentar por lá, não tenho como pagar a escola. Eu vou lhe dar meia bolsa durante todo o tempo que você estiver lá. E com a outra meia bolsa você paga trabalhando como secretário na escola. Foi assim. Isso o senhor tinha que idade? Eu tinha 18 anos de idade. 18 anos, o senhor foi para o Instituto Bíblico de Pindamonhangaba. Fui. Que é uma escola que formou boa parte dos nossos... Quando eu disse para vocês aqui ainda há pouco, que com 15, 16 anos eu tentei ainda fugir da influência do meu pai. A influência positiva do meu pai, da obra. Eu só nunca saí da igreja. Pelo contrário, eu resolvi me dedicar à música na igreja. Então eu fui maestro de corais, de orquestra, de banda de música, e era professor de escola dominical, tudo novinho. Era novinho. Mas então eu saí de São Francisco e fui para Blumenau. Fui morar na casa do pastor Satiro Loureiro. Ele tinha 5 meninas apenas, mas eu era como um filho, né? O pastor Satiro Loureiro foi um dos nomes históricos, mas ele era muito radical acerca de algumas coisas. Foi lá em Blumenau depois, no pastorado do pastor Antônio Lemos. Antônio Lemos. Eu devo muito àquele homem. O pastor Antônio Lemos já é um homem avançado em idade. Foi que Deus fez a grande revolução da minha vida. Eu acho importante dizer isso aqui. Porque pastor J.P. Colenda tinha chegado da Alemanha e trouxe com ele um dos alunos que foi preparado por ele depois da Alemanha destruída, nos escombros da Berlim destruída em 1945. E um dos alunos, que agora era naquela época já pastor de uma boa igreja lá, ele trouxe com ele e foi para Blumenau, que é a cidade de alemães e tal, né, aquela coisa, e aí para pregar lá. Aí estávamos num grande culto para ouvir o pastor J.P. Colenda. Mas ele se levantou e disse, eu não vou pregar, quem vai pregar é o que foi meu aluno, é o pastor fulano de tal, eu não me lembro mais o nome desse alemão, era um homem de uns 2 metros de altura, assim. Só que antes disto, antes dele tomar o púlpito para pregar, porque ele não sabia uma palavra sequer em português, e quem ia interpretá-lo do alemão para o português era o pastor J.P. Colenda, na igreja de Blumenau. O coral jovem cantou e eu era o maestro, coral e orquestra. E a glória de Deus desceu na igreja. Foi assim uma coisa, uma apoteose espiritual. E eu intimamente disse para mim, para que ser pastor? Se eu posso ser um bom maestro. Posso me dedicar à música, não preciso ser pastor. Aí, então, e fui me assentar, né? E eu fui com aquele ambiente assim, da glória de Deus no ambiente. O pastor J.P. Colenda tomou o púlpito e anunciou o alemão para pregar. Mas o alemão, acho que estava meio travado durante algum tempo, destravou e não parava mais de falar em línguas. E começou a andar no púlpito assim, de Blumenau, do antigo templo. Dá para cá e para lá, para cá e para lá,
para cá e para lá, e falando de língua. E queria parar e passava a mão no peito assim. E o pastor J.P. Colender, ele é muito engraçado, quem o conheceu, ele tinha ele gostava, né, de aprovação, vendo o que acontecia. De repente, aquele alemão profetiza em línguas e profetiza em português. Uau! Aleluia! Uau! Eu me emociono até hoje. E as únicas palavras em português eram. E ele não sabia que estava falando português. Elianai, 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 eu te chamo pelo nome. Só. Aí parou de falar. Aí o pastor J.P. Colendo chegou e disse assim, espera um pouquinho. Mandou o alemão esperar um pouquinho. Quem é Elianai? Aí o pastor Lemos falou para ele, é o filho do Cabral, do Osmar, filho do Osmar. O Osmar que morou na casa dele em Florianópolis como evangelistazinho. Que ele não sabia nem que estava casado. E ele olhou para mim de longe, vem cá, rapaz! Com aquela linguagem de gente de Florianópolis, né? E eu saí do banco tremendo, apavorado, quebrado, não estava nem quebrantado, mas era quebrado naquela hora. Subi ao púlpito, ele olhou para mim com olhos proféticos, uma unção tremenda, pôs a mão no meu ombro e disse, por que você é tão teimoso com a voz de Deus? E me apertou assim, caí de joelho na marra. A unção das mãos de J.P. Colenda fizeram a grande diferença na minha vida até o dia de hoje. Ali eu tirei da minha vida todos os sonhos e outras ambições e aquela ideia negativa de não querer ser. E foi assim que ele depois me chamou e disse, você precisa ir para Pindamonhangaba. O senhor está nos falando de uma igreja, pastor, que além do ensino, além do mover espiritual, do agir do Espírito Santo, era uma igreja que olhava com carinho e com muita expectativa para os jovens, como o senhor. Olhava. Né? O senhor foi 18 anos para Pindamonhangaba. E o pastor Antônio Lemos foi o homem que apoiou o meu nome na convenção solteiro para sair como evangelista. Ele disse, não, ele é um bom moço, ele deu um bom testemunho, ele tem uma chamada de Deus e eu apoio que eles saiam. Com 20 anos o senhor foi ordenado evangelista, correto? Foi. Olhando para a igreja hoje e olhando não para a era nossa bem juventude, ordenado, era, como é que chamava, até autorizado, né, que chamavam naquele tempo. Abençoado. Aí eu saí para trabalhar como evangelista em Rio do Sul, porque apareceram pastor Leosés Domiciano, que me queria em Lages, que também passou por pastor João Ungur, que me queria em Florianópolis para eu dirigir a congregação de São José. Era uma congregação. E aí o João Carvalho, que estava em Rio do Sul, para atender a região rural em torno de Rio do Sul. Para quem não sabe, o pastor Lenay, ele foi um revolucionário aqui na década de 60. E o fato de ele ser ordenado a evangelista, ou reconhecido como evangelista, solteiro ainda dentro daquela estrutura ministerial, representa muito o que o pastor Lenay representa para nós hoje. Quando nós vemos que a igreja de 1960 enviava, acreditava, depositava uma função tão importante, né, de um ministro jovem, a ponto de ser convidado por diversos pastores para desenvolver um trabalho de muita responsabilidade. E quando nós olhamos para a nossa igreja hoje, pastor Marcos, nós olhamos assim que nós estamos um tanto engessados. Nós talvez precisávamos voltar nessa década de 60 em relação a essa leitura. Será que se fosse hoje, em 2021, nós faríamos isso, um evangelista jovem dirigir uma congregação como São José, na época que hoje Será que nós estamos dentro
dessa mesma leitura? Ou será que nós envelhecemos no nosso contexto de olhar para os jovens e de pensar ainda não, ele é muito menino, ainda não tem capacidade? Eu acho que é nessa pergunta que o pastor Era Marcos... a pergunta que eu iria fazer ao senhor, né? O senhor acha que falta hoje para a igreja esse olhar de acreditar mais no potencial do jovem, inclusive potencial ministerial? Não tenha dúvida disso. Falta, na verdade, de uma visão positiva acerca disso. Quando eu digo visão positiva, é que os líderes precisam entender de que eles precisam não apenas investir, eles precisam acreditar e precisam também ter a coragem de investir nos jovens. Ora, se é jovem, é imaturo, é inexperiente, a igreja existe para quê? Um líder é levantado numa igreja para quê? Para formar a cabeça de um jovem. Se ele extrapola, ele vai lá, corrige, chama. Em vez de humilhar, maltratar, condenar, chama em particular. Eu tiro isso pela minha própria vida, pastor. Pela minha própria vida como pastor de igreja. Deus me deu a graça de investir na juventude da minha igreja. A igreja que eu estava em Brasília era uma igreja também que tinha só pessoas idosas. Então, eu tinha que conciliar as duas coisas. Eu precisava dos idosos pela experiência deles, pelo valor histórico deles, mas para o fronte de guerra, eu precisava dos jovens. E comecei a trabalhar. Deus foi me dando sabedoria. Foi Ele que me deu, porque de mim mesmo eu não sabia como. Eu pedi que Deus fizesse isso comigo. E comecei a investir nos jovens. Dentro de 5 anos que eu já estava no pastorado da igreja, a maioria dos obreiros eram jovens. Jovens que eu casei, jovens que eu investi, jovens que eu dei apoio para estudarem na escola, jovens que eu percebi que eles tinham um potencial e podiam ir para frente, se tornaram pastores da igreja. Se tornaram pastores da igreja. Quando eu levava para a convenção ficava assim. Sim, não eram jovenzinhos quaisquer irresponsáveis que não sabiam o que estavam fazendo ou por alguma coisa emocional, não. Não era emocional. Eles eram devidamente preparados. Quando eu via que o jovenzinho na adolescência ele tinha um potencial, eu começava a investir na vida dele. E fazia ele sentir, olha, eu estou de olho em você. Acho que Deus tem alguma coisa com a sua vida. Conte comigo, como pastor. Fazia mais do que isso, pastor. Os retiros espirituais que nós tínhamos, e eu promovia, nós saímos para fora e envolvia. Claro, num retiro, um momento de lazer, de brincadeiras, mas a maior parte era um investimento espiritual. Eu me sentava com eles debaixo de uma árvore, cruzava as pernas de calça jeans, me submetia às perguntas deles, eu respondia, eu ajudava. Quando algum jovem tinha alguma dificuldade maior, às vezes um histórico familiar um pouco difícil, sem um apoio real, eu sabia que eu tinha que investir no histórico familiar dele. Então, acho que um pastor precisa acreditar. Um líder de igreja não é só para dirigir culto. Um líder de igreja, eu tenho moral para dizer isso para pastores velhos, porque eu já não estou mais garotão. Mas eu digo isso nas convenções. Quem me conhece sabe que eu nunca fui preso a respeitos humanos. Eu tenho educação e ética. É diferente. Mas eu não sou preso a respeito humano. Fazer para agradar se fulano ou não desagradar. O que tem de dizer eu digo mesmo, ou então me calo. E Deus tem me dado essa graça para mostrar a alguns pastores. Invistam nos jovens. Porque a primeira coisa que eu fiz aqui em Santa Catarina, pastor, como jovem ainda, em primeiro lugar eu tinha o apoio do meu pai, que acreditava nos jovens. Meu pai fez obreiros jovens. Aí na galeria dos pastores ali, tem obreiro ali, que foram investimento do meu pai quando eram jovenzinhos. E foi pastor da igreja aqui. Gerou fruto. Gerou frutos. Então, eu me lembro que mesmo não tendo experiência, eu tinha consciência de que a Santa Catarina precisava se despertar.
Tu sabe por que Santa Catarina apoiou meu nome para sair para a coisa? Apoiou por uma razão só. Porque eles, quando eu saí da escola, eles queriam saber o que é que eu tinha para falar. E me testaram. Eu fui testado na Convenção de Santa Catarina em 66. Me puseram para pregar na frente dos pastores para ver o que é que eu tinha. E eu só via pastores chorando e desejando. Eu queria que o meu filho fosse assim. Quando chegou na convenção, eu não podia entrar porque só entrava pastores, eu era um jovenzinho. Eu fui ao presidente da convenção, pastor Clemente Kuzman, naquele tempo, que era pastor da igreja lá em Porto União, União da Vitória, aquele lado lá. Eu disse, pastor Clemente, eu queria que o senhor me desse uma oportunidadezinha para dizer uma palavrinha para os pastores na convenção. Nai, você quer falar, Nai, para os pastores? Corajoso, senhor. Eu fui ousado mais, eu não sou tão corajoso assim, pastor, mas eu tive essa coragem. O ímpeto era forte demais, porque uma das coisas que me estava me criando um certo dilema para mim é porque eu tive 3 convites de fora de Santa Catarina. Eu tive um convite para o estado do Rio de Janeiro, para o pastor José Antônio de Carvalho, que foi um homem que deu muito apoio para os jovens, e eu tive também convite do pastor Nils Taranja, Porto Alegre, e do pastor João Lundgren, em Caxias do Sul. Não, esse menino, eu preciso deles aqui comigo. Mas eu achei que o meu coração e minha vida tinha que ser dedicada a Santa Catarina naquela época. Eu fui ao presidente e ele, tá. Aí ele fez surpresa para todo mundo, até meu pai se assustou. O Nai quer falar aos senhores pastores, se vocês querem ouvir o Nai falar, é o Nai, o apelido. Então vem, Nai, diga aí o que você quer falar. Aí ele disse, eu estou aqui, não é pedindo para ser consagrado, porque eu sei que não é isso que vai acontecer comigo agora. Eu estou aqui, é para pedir que vocês acreditem em mim. E pedir que vocês acreditem nos seus filhos. Deem uma oportunidade para eles. Dê uma oportunidade para os jovens das suas igrejas. Porque são potenciais que precisam ser aproveitados. É tudo que eu estou pedindo aqui só. E fui embora. Isso aí foi a mola mestra da coisa. Sim. Não parece nada, mas foi a mola mestra. Ali os pastores se despertaram, começaram a mandar gente para a escola teológica. A prova disso estão aí quem? Vou te mostrar. Influenciados naquela época. Ezequiel Montanha, o irmão dele, Niltinho. E outros mais que eu até me esqueci o nome deles, que saíram de Santa Catarina. O Paraná foi influenciado também pela minha presença, por incrível. Eu não fiz nada demais, só aquela conversa e tal. Pastor Pimentel, da mesma forma, foi tocado, mandou o filho, aprovou mais 2 jovens da igreja e elas foram para lá. Posteriormente, essas pessoas se tornaram pessoas atuantes na liderança de escola dominical, de escolas bíblicas e tal. Eu tive esse início. E fiz mais. Eu fiz o primeiro congresso de jovens do estado de Santa Catarina aqui. Foi eu que fiz. Na cidade de São Francisco do Sul, em janeiro de 1965. Olha só, apoiado gente. Só pelo meu pai, naquela época. E eu louvo a Deus que foram sementes que eu plantei inocentemente, só com o sonho e a consciência de que valia a pena. Ali nasceu a Uma Descp. Pois é, eu queria dizer agora. Eu acho que temos aí a gênese, né, do que hoje é o Ministério ou o Departamento dos Jovens da Assembleia de Deus em Santa Catarina. Exatamente. O senhor, pastor Gels, que hoje está na liderança justamente desse departamento, está trabalhando diretamente com jovens do nosso estado, Sudoeste do Paraná, sente também essa necessidade? Os jovens estão dizendo, acreditem em mim, e o senhor acha que
Essa resposta está vindo? As coisas estão mudando? Na sua opinião? Pastor Marcos, acredito sim. Acredito que nós estamos já colhendo o fruto dessa bandeira que a gente levanta, que nós precisamos retornar exatamente nessa década da igreja, que se levantaram homens como o pastor Elianai, que tem uma história longa para contar, não vai caber nessa live aqui. Agora, a repercussão desses movimentos aparentemente pequenos, mas a repercussão deles é tão grande. Eu tive quando a Juventude de Lages fez 50 anos, e lá nesses 50 anos, os pastores trouxeram a lembrança, esses movimentos que geraram essa dinâmica a ponto de terem... mesmo geram muitos obreiros de lá, os filhos do pastor Newton, o menino que hoje é um dos conferencistas das conferências de escola dominical, que está aí no Rio Grande do Sul, ele era ali de Lages. Sim, o próprio pastor José, aquele que está nos Estados Unidos, que eu falei para o senhor. Sim, o José também. Pastor? E a questão, pastor Marcos, era que é exatamente isso. Todo movimento jovem sempre vai ter uma resistência, porque são movimentos de mudança. Então, a gente, quando olha para isso, a gente entende que haverá resistência, porque nós somos uma igreja histórica e, consequentemente, nós temos os nossos conflitos geracionais do ponto de vista das circunstâncias, né? Não da nossa teologia, porque a nossa teologia é a mesma, né? A mesma palavra ela é viva, ela é dinâmica. A mesma palavra que o pastor Elianai pregava naquele tempo é a mesma nossa. Mesma. Nós lemos Atos dos Apóstolos hoje como o pastor Elianai lia e pregava. Então, quer dizer, nós temos a estrutura, a espinha dorsal é a mesma, é a palavra, é o mesmo espírito, é o mesmo amor. Então, nós temos essa linha mestra. O que nos dificulta a entender e despertar uma igreja mais jovem hoje é os nossos conceitos e alguns preconceitos. E que quando nós trazemos o pastor Elianai aqui com essa fala, é um movimento importante. Veja, e aparentemente profético, porque traz o pastor Elianai no momento da sua adolescência, de um chamado forte, e nós temos adolescentes aqui servindo atrás da câmera aqui, que talvez Deus esteja trabalhando na vida deles de uma forma que não dá para mensurar aquilo que Deus quer fazer. E é essa bandeira que nós temos levantado. Atos 2, os velhos sonharão sonhos. Sonhos de quê? De que se levantará uma juventude, uma geração que profetize a palavra, que tenham visões. Quem está estudando comigo agora sobre a vida do apóstolo Paulo, vai notar numa das lições mais para frente, sobre a dedicação de Paulo aos vocacionados. Ele descobre os vocacionados e não fala em idades. Os anciãos continuavam na igreja, que são os presbíteros. Era um tipo de base de manutenção da igreja, certo? Na manutenção da igreja. Mas ele investia nos jovens. Timóteo é um deles. Tito também. E outros mais. Eram aqueles que podiam fazer viagens com ele para todo canto. E Paulo já não era tão mais jovenzinho quando ele fez isso. Ele era mais ou menos da idade de Jesus, no tempo de Jesus, quando ele teve a experiência na rua, em Damasco, né? No caminho para Damasco. Era 30, 35 anos de idade aproximadamente, que ninguém consegue precisar exatamente a idade dele. Há uma coisa que eu gostaria de dizer, pastor, que eu queria aproveitar aqui para dizer. Não basta apoiar da seguinte maneira, que um líder... Agora eu falo para os líderes cabeça branca, os líderes mais velhos. Não basta aprovar e dizer e apoiar os jovens para fazer tudo e deixá-los soltos como cavalinhos que não têm freio nenhum. Todo verdadeiro líder é aquele que influencia sobre as pessoas naquilo que eles vão fazer. Então, o líder é alguém que acompanha. E não basta cruzar os braços, eu aqui dou liberdade para os meus jovens. Eles fazem coisas, às vezes, erradas,
por ignorância, por não saberem, ou extrapolam, ou exageram. Todo líder precisa ser orientado. Cavalo novo tem que ser orientado, tem que ter um freiozinho para ele dizer, peraí, não chega tanto, não corra solto demais. Tem limites, tem até aqui. Limites racionais, não limites irracionais. Sim. Não é limites de punição, de coisa assim, não. Eu digo limites no sentido, ele tem que ser acompanhado, ele tem que aprender. Igual se ensina cavalo novo a marchar, a parar, a correr. É mais ou menos assim que eu vejo uma liderança hoje. Pastor Lenay, e nós podemos louvar a Deus aqui em Santa Catarina, e como o senhor falou, a nossa liderança maior no estado hoje, ela é fruto desse movimento que aconteceu lá. Sim. E, consequentemente, há esse DNA. Pastor Nilton dos Santos, por exemplo, é um homem visionário e deu liberdade total para o departamento de jovens e adolescentes do nosso estado de fazer esse trabalho, não só de deixar os meninos trabalhar, mas está junto, inclusive em todas as nossas conferências até aqui, está conosco o pastor Nilton, o pastor Sérgio, o pastor Ezequiel Montanha, que são as 3 pessoas mais influentes no nosso estado. São elementos chaves, né? Estão sempre conosco. É aquele cuidado no estilo do profeta Eliseu, né? Deixa os meninos trabalhar, mas tá junto. Se cair o machado, tá lá. Se botar um veneninho na panela, estamos lá junto, né? Exatamente. Aí a gente vai mais longe. E nós já podemos ver o fruto. Essa foi a pergunta. Nós já podemos ver, sim. Ontem à tarde, nós estávamos ali na sala de reunião, estava recebendo o pastor Lenay, e por um momento ele teve a oportunidade de conhecer o Josué, né? Que quem conhece o Josué sabe o que nós estamos falando. Ele representa junto com o staff, o movimento Influência, que é isso que a convenção está acreditando. Fantástico o trabalho dele. O pastor Lenay teve... É revolucionário. E uma frase que o pastor Lenay falou ali, que para mim foi profética, quando ele, assim que o Josué estava conversando, o pastor Lenay falou assim, ó: eu me vejo em você. Essa frase, esse sentimento tem que ser o nosso sentimento. Me coloco aqui, como o senhor disse, com os cabelos brancos, que já tenho também. Porque se a gente não se vê em alguém, nós vamos ficar inertes. Só com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, mas nós não vamos ter o dínamo do crescimento da igreja. Então nós precisamos. O pastor Lenay, ele olha para uma geração e diz: eu me vejo em você. Eu acho que é isso que precisa, pastor Marcos. Pastor Wilson Zimmermann vê em você. Eu vejo no Josué. O pastor Lenay, simbolizando essa liderança a nível nacional, eles precisam olhar para essa geração. Eu estou olhando aqui para o presbítero Jaliel, né, que ele é neto do pastor que me tirou para a obra, esse menino. Pastor Lindolfo me tirou para a obra e eu tive o privilégio de tirar o neto dele para a obra, porque eu também já não vejo uma extensão muito forte do meu ministério em relação àquilo que Deus quer fazer. Agora, quando eu olho para um jovem, né, pastor Lenay, a gente amplia aquilo que quer fazer e realmente se cumpre Atos dos Apóstolos. A gente tem sonhos de que vai se levantar uma geração forte. Eu estou sabendo que na igreja de Blumenau, essencialmente, a liderança da igreja hoje na sede é jovem. O corpo de obreiros em Blumenau. O filho dele é uma turma de jovens, certo? Que tem projetos, tem ideias, compartilham com ele. Estou sabendo. Nós conhecemos a equipe, inclusive fazem parte do movimento Influência. O pastor Gessé, o pastor Marco faz parte também. Então, tem o pastor Gessé, o moço que pregou na conferência Influência agora, que a gente não fala nomes, pastor Lenay, para não ser motivo de eu vou, se depende de quem vai pregar, foi apresentado minutos antes de ele pregar para mais de 5.000 jovens online e mais de 160 igrejas reunidas com o telão lá nas cidades. Um menino que faz parte, é o líder de jovens de Blumenau também. Então, respondendo a sua pergunta, pastor Marco, eu já vejo sinais disso. O pastor Josué Cipriano, filho de Tubarão também,
filho do pastor Generoso aqui de Tubarão. Eu sei. O senhor conhece ele? Ele me procurou e disse, pastor Joel, só acabei de fazer uma coisa aqui. Eu separei um jovem e botei numa congregação, ainda solteiro, mesmo que eu sabia que poderia dar alguma resistência na reunião de obreiro, mas Deus me falou comigo, você lembra que quando você era solteiro eu fiz isso com você? Por que não faz agora? Então a consciência dos nossos pastores já está mudando. Amém, amém por isso. Mas o que eu acho interessante também, pastores, é que como aconteceu na época do pastor Elienay, eu acho que isso se repete hoje, essa transformação ela não depende de algo que vem de cima para baixo. Ela começa com o exemplo de um jovem que, reconhecendo seu chamado, atende esse chamado e tem a coragem que o senhor teve para dizer assim, eu tenho um chamado, vocês acreditam em mim? Talvez seja essa coragem que os nossos jovens precisam ser revestidos e ousadias para assumirem o seu chamado, né, e buscarem o seu lugar nessa grande história, nesse grande movimento que é a Assembleia de Deus. Que conselhos o senhor daria hoje a um jovem que está nos assistindo e que sente esse chamado como um dia o senhor teve e que deseja fazer mais para a obra de Deus? Que tenha coragem de se manifestar positivamente. Que tenha coragem de chegar ao seu líder, ao seu pastor e dizer, eu tenho algo de Deus no coração, eu quero trabalhar, eu quero fazer a obra de Deus. Esse é o primeiro. Segundo, que eu acho importante, que ele tenha bons referenciais. Porque um referencial diz respeito a alguém que ele possa se moldar. É claro que os referenciais humanos são falíveis. Ninguém é perfeito. Mas, se olharmos por esse prisma negativo, não vamos ter nunca referenciais. Eu tive referenciais. Eu tive referenciais e tive conselheiros. Só por irmão ter uma ideia, os irmãos terem uma ideia. Eu fiz de alguns líderes no Brasil os meus referenciais, fora o meu pai. Bernardo Johnson também. Mas eu tive 2 homens que foram importantes na história da minha vida, que foram 2 grandes líderes. Hoje eu me sinto um pouco órfão. Eu me sinto órfão. Porque o senhor exerce uma paternidade muito forte, né? Exatamente. E o peso enorme, pastor, isso aí. É que era um pastor, Alcibiades Pereira Vasconcelos. Uma das grandes mentes na construção da nossa teologia pentecostal. Eu era tratado por ele como filho. Outro, pastor Estevão Ângelo de Souza, do Maranhão. Também se foi. A partir de então, eu olhei para muitos homens e tal. Agora, eu fiz em Brasília uma coisa que eu acho que muitas pessoas não têm coragem de fazer. Eu elegi um obreiro meu, que era presbítero, mas um homem de Deus, simples, mas sábio no jeito de ser, cabeça boa, não era retrógrado, e Deus tocou no meu coração de fazê-lo o meu tipo de um tutor espiritual. Quando eu o chamei e disse, eu quero que o irmão seja para mim pai. Mas ele disse, mas pastor, pai é o irmão. Nós todos devemos obediência ao irmão. Disse, eu quero que você se esqueça que eu sou pastor presidente. Eu não faço muita questão desse negócio de presidente, não. Eu quero alguém me pastoreando. Alguém que me empreste o ombro para chorar. Para abrir o meu coração. E para receber a oração. E eu fiz isso. Mas também fiquei órfão. Não levou muito tempo. Eu pegava esse irmão da minha igreja, ia para uma região do centro de Brasília, que é uma região assim tem uns banquinhos debaixo de umas árvores, a gente ia para lá, me assentava lá com ele, eu já avisava ele de manhã, disse, olha, eu quero que você deixe todo o trabalho que o irmão tem para fazer.
com a congregação, na igreja sede. Eu quero que o irmão fique comigo. Eu tirava ele para passar o dia comigo, para eu abrir o coração. Porque a verdade, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não há líder que se isole que possa ser feliz ao final. Todo líder precisa sair do seu próprio isolamento e assumir a consciência de que ele é bom, mas não tão bom assim. De que ele é abençoado, mas ele pode perder a bênção se ele não se cuidar. De que ele precisa de alguém para ajudá-lo, para orar por ele. Às vezes o problema dos nossos líderes é que eles se fecham numa ostra, um casulo, e a única coisa que resta é o casulo, a casca chamada presidente. A ideia de ser presidente parece que consome a cabeça. Nunca me atraiu esse negócio, pastor. Nunca. Fui presidente na igreja que eu era pastor. Eu proibia os irmãos de me chamarem de presidente. Eu disse, olha, se eu estiver numa convenção, tudo bem. Então, o tratamento normal de presidente da convenção ou numa assembleia geral ordinária, mesmo assim, me chamam de irmão Elienay, eu me chamo pastor Elienay. Eu quero que vocês olhem para mim e não vejam o presidente. Porque para ser presidente, sou presidente da parte legal da igreja, representativa perante as autoridades lá fora. A igreja precisa me ver não é como presidente, a igreja precisa me ver como pastor. O pastor que chora com as ovelhas, o pastor que tem um cheiro das ovelhas, o pastor... Essa é a minha visão, que eu passo até hoje para muita gente. Então eu penso assim, os líderes precisam sair do seu isolamento, sair do seu casulo e ter a coragem de acreditar nos jovens, de investir neles, de orientá-los, né? Enfim. Pastor, para a gente encerrar e caminhar já para o final, o senhor ainda é um homem, um servo de Deus muito ativo, né, na produção teológica. O senhor tem um ministério aí que percorre o Brasil com conferências. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho nessa parte final sobre esse seu ministério, o Ministério Cristocêntrico de Idaquê, né? Como é que as pessoas podem acompanhar o senhor, se tem site, se tem redes sociais que podem acompanhar o senhor aí, ou através mesmo do YouTube? Deixa essa dica aí para a gente. E para finalizar também, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua visão, a perspectiva futura sobre a Assembleia de Deus, né? Nós somos uma igreja com 110 anos de história, é isso, né? Estou correto? Exatamente. 110 anos de história. Olhando para frente, como o senhor disse, aquela geração que lançou os fundamentos já se foi, a segunda geração também, né? Já está com uma idade bastante avançada. Olhando para o futuro, como é que o senhor vê a nossa igreja no contexto, dentro do contexto atual, olhando para frente? Eu vejo numa visão positiva. Amém. Eu vejo uma visão positiva porque não tenho não sofro daquela síndrome de que tudo está ruim, e isso não é verdade. Alguns defeitos institucionais da igreja são defeitos do tamanho da igreja. O tamanho da igreja acabou por criar uma instituição. Aí entra aquela questão que o irmão falou, de uma igreja enrijecida. Muito do nosso enrijecimento hoje espiritual tem a ver com o medo de estarmos imitando principalmente igrejas neopentecostais. Por outro lado, alguns neopentecostais, algumas igrejas neopentecostais, com exceção de algumas ideias equivocadas teologicamente da parte deles, estão fazendo aquilo que nós fizemos muito no início. Hoje se tem medo de orar por os enfermos, hoje se tem medo de expulsar demônios na igreja, hoje se tem medo de todos aqueles sinais que fizeram a marca do crescimento da igreja.
acontece pouco. Acontece muito pouco entre nós. E a minha preocupação hoje é o resgate disso. Quando se fala de voltar às origens, eu não falo de voltar às origens daquelas coisas tacanhas, aquelas coisas periféricas, aquelas coisas temporais. Eu acho que os valores da igreja não podem ser esses. Mas as origens, para mim, são aqueles fundamentos. Eu gosto quando, em Atos 2,42, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Paulo foi até um pouco mais atrevido, 20 e poucos anos depois, em Efésios 2:20, se não me engano, ele fala, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Claro que se tratava dos profetas do Antigo Testamento, porque eles não tinham a Bíblia na mão. Então, tudo que os profetas falavam acerca de Jesus era a base e o fundamento da doutrina de Cristo. É a esses fundamentos que nós temos que voltar. E dinamizar isso. Nós temos uma vantagem. Qual é a vantagem? A vantagem de que somos pentecostais por quê? Porque cremos na atualidade da presença imanente do Espírito Santo na vida da igreja. De que os dons não foram coisas apenas para a igreja primitiva. De que o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em língua, é uma realidade ainda hoje. Pregada já de modo errado por gente nossa aí. Imagina um pastor assembleano pregando, não, isso aí não tem necessidade, não tem importância. Quando isso começa a perder a importância, as outras coisas também vão perdendo a importância. Então, esses são os valores que a igreja precisa voltar. E a dinâmica da igreja no sentido da evangelização, da conquista de almas, dos trabalhos que nós podemos fazer hoje, essa dinâmica que eu me refiro aos modos, métodos atuais que possam alcançar a nossa juventude. O que é que nós podemos fazer para mudar? Eu tive o privilégio de ser pastor de uma igreja pequenininha que começou com 3 famílias de crentes. E eu aceitei o desafio de pastorear essa igreja como desafio, que era lá em Niterói. O objetivo de um empresário apoiado por uma igreja, eu não fiz também. Eu não criei uma outra igreja, é a Assembleia de Deus, mas era o Centro Evangelístico de Icaraí. E o Centro Evangelístico de Icaraí se tornou uma igreja para alcançar a classe não só jovem, a classe alta da elite de Niterói. Porque para alcançar os morros e o povão, tinha um monte. Mas para alcançar artistas de televisão, de rádio, jornalistas, engenheiros, médicos, aquela coisa, não tinha ninguém. Então eu tive uma vantagem a meu favor. Eu não devia obrigação para ninguém, a não ser o pastor presidente, a que eu estava ligado, que me apoiava 100%. Eu comecei a criar coisas. Essa é a dinâmica que eu quero dizer. Você tem que criar oportunidade. Bom, eu não podia, não adiantava ir para a praça pública, porque eu só ia pegar pessoas, moradores de rua, empregadas domésticas, ou pessoas dos morros, porque o seu advogado, doutor, um médico, engenheiro, aquela coisa, ele não ia para a praça pública para assistir um culto. Eu criei culto nas casas diferentes. Bem, elas vão ter, sabe? Bem, elas vão ter. Comecei a criar os chamados cafés ou chás evangelizantes. Aí um convidava aqui, eu aparecia lá junto com a minha esposa, a gente começava a conversar e eu ganhei almas para Jesus e famílias desse modo. Um deles, esse era um dos modos. Agora, fazendo o quê? Foi o lugar onde eu mais me deparei com gente endemoniada, foi gente da alta sociedade. Aí Jesus começou a operar a libertação de um médico, um general de exército. Médico, estava doente e endemoniado. Uma legião de demônios. Apareceu ele junto com uma filha que era advogada. Parou em frente assim ao salão alugado que nós tínhamos. Ele disse, é aqui que tem um pastor aí que faz uma reza aí. Eu disse, não é aqui não.
Mas aqui eu oro pelas pessoas. É que o meu pai está com uns problemas aí e tal, e de vez em quando ele desmaia, ele cai e tal, não sei o quê. Eu disse, então, eu gostaria de convidá-lo para entrar. Eu tenho uma salinha, nós vamos conversar lá em particular. Não, então eu não vou fazer nada. Eu não vou orar aqui. Eu queria quebrar o orgulho do velho, né? O velho veio. Levei para os fundos da igreja. Comecei a conversar com ele. E aí eu notei que o velho, médico, general, sabe, o nariz empinado, começou a ficar de vermelho assim, sabe? O olho começou a envermelhar também de lágrima. Ele começou a chorar. Eu disse, por que o senhor não chora um pouco? General também pode chorar. Homem também. Aqui o senhor pode chorar à vontade. Eu respeito o senhor. Aqui eu não vou lhe dar passe. Aqui eu não vou fazer absolutamente nada que o senhor está acostumado a fazer lá fora. Aí ele começou a chorar. Aí os demônios se manifestaram. Aí me levantei, orei, expulsei os demônios foram embora, o velhinho ficou liberto, em nome de Jesus, se tornou um homem humilde, ganhei ele, a mulher dele, a família toda para Jesus, depois batizei no batistério da nossa igreja em Niterói. Mas expulsei demônios, quer dizer, tudo que podia ser feito, é preciso um jeito de chegar para essas pessoas, de aproximar, né? A mensagem é a mesma de sempre. Os métodos é que mudam e a linguagem que muda, né? É claro, temos que aprimorar, né, a nossa linguagem, de chegar perto, de conversar. Olha, nós estamos aqui, gente, nesse papo super agradável, super edificante com o pastor Elenay Cabral. E não sei se você consegue ver daí pelo corte do vídeo, mas eu estou aqui do lado desse velho moço, né? Tá aqui, ó, de tênis, confortável aqui do nosso lado. E isso se expressa não apenas do seu jeito de se vestir, mas o seu exemplo de vida, toda a sua trajetória mostra isso, pastor. E a gente é imensamente grato por Deus, né, pastor Joelson, pelo exemplo, pela vida do pastor Elenay, sua contribuição à teologia brasileira assembleiana, à Igreja Assembleia de Deus no Brasil, e por fazer parte dessa nossa história, né, aqui da Assembleia de Deus Tubarão também. Foi bom voltar a Tubarão, pastor? Qual foi a sua impressão sobre a cidade, igreja? Foi muito bom, pastor. Eu estou matando saudades. Eu devo isso ao meu querido pastor desta igreja. Já estivemos juntos outras vezes. E a relembrar um pouquinho da história, né? Ontem, ao visitar o velho templo, comecei a lembrar de coisas da minha vida, de menino, de jovenzinho aqui nessa igreja. Aqui marcou a história da minha vida também para o que eu sou hoje. Não sou lá grandes coisas, mas sou um servo de Deus, né? Amém. Sou um servo de Deus que ama a obra de Deus. Em outras palavras, eu persigo um ideal na minha vida. E só esse ideal. Eu não persigo a ideia de ser presidente de nada, não persigo a ideia de ter grandeza nenhuma, eu não persigo a ideia de ganhar muito dinheiro, nada. Todas essas coisas foram secundárias para mim, mas eu persigo a ideia de pregar e ensinar a palavra de Deus. Essa é a minha paixão. Amém. Gente, chegamos ao final. Como eu disse, essa nossa conversa vai estar em alguns vídeos, então siga as nossas redes sociais, AD Tubarão no Instagram, estamos no @AD Tubarão, no Facebook é AD Tubarão SC e aqui no YouTube o @AD Tubarão. Agradecendo aqui a presença do nosso pastor presidente, pastor Joelson, suas considerações finais, por favor. Só agradecer a Deus pela vida do pastor Elenay, da disponibilidade dele estar conosco, aceitou o convite com muita alegria, com sua esposa, seu sobrinho que está conosco também. Vão ficar essa noite ainda pregando aqui na sede de Tubarão, todos estão convidados. Amanhã, uma escola bíblica dominical VIP, né? Magna, como você botou na comunicação. O privilégio de ter uma escola bíblica pelo comentarista da lição, da forma panorâmica que ele entende o assunto. Então, é só agradecer, pastor Elenay, o senhor não sabe o quanto isso representa para nós, o senhor ter aceitado o convite, disposto o seu tempo para estar conosco aqui também, para contar um pouco dessa história que talvez não será possível contar no púlpito nesta noite, mas
nossa gratidão e dizer quanto o Senhor representa para a Assembleia de Deus no Brasil, e o fato de você ter essa história aqui no nosso estado, como adolescente e como jovem, nos remete a acreditar que Deus não abandonou essa geração e que nós vamos experimentar algo muito lindo através daquilo que os nossos líderes estão acreditando. E não tenho dúvida que a palavra do pastor Lenay, ela abre caminhos para que os jovens acreditem também que Deus tem um chamado. Esta obra de Deus e jamais vai parar. Amém. Pastor Lenay, muito obrigado pela sua presença. Deixo aqui agora o espaço aberto para as suas considerações finais. Eu queria que o senhor fizesse um convite também para as pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus, que venham à Escola Bíblica Dominical, cujo comentarista desse trimestre é o senhor, né? E também dê a sua bênção final à nossa conversa aqui. Independente da revista de Escola Dominical atual desse último trimestre ter sido escrito por mim, independente disto, eu não sou o único comentador. Mas durante todo o ano, em 4 trimestres, são escritos por quatro comentadores especiais, fora os comentadores das revistas jovens. Sem contar o fato de que nós temos um grupo, uma equipe excelente de professores formados em pedagogia cristã e formados em escola bíblica dominical, em teologia, para as várias faixas de idades, desde do berço até os adolescentes. Então, a escola dominical ainda é, do meu modo de ver, a maior agência de preparação de pessoas para o exercício do ministério e do crescimento da igreja. Amém. Sua bênção, pastoral, ao final dessa nossa transmissão. Louvamos o teu nome e agradecemos por tudo. Senhor, que o teu grande amor e bondade, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco e com todos aqueles que ouvem esse programa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.